Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, tá? Olha, hoje, dia 9 de novembro, terça-feira, nós celebramos a dedicação da Basílica de Laterano, San Giovanni Laterano, lá na Itália, né? Por isso que o padre está de branco, uma das basílicas papais, é muito importante. E olha, se você é nova aqui no canal, por gentileza, se inscreva agora no canal. Você me ajuda demais a evangelizar se inscrevendo aqui. Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? E também deixa já o teu joia, teu like, tua curtida nesse vídeo, porque isso ajuda o padre demais a evangelizar, tá bom? Olha, quero dizer que o evangelho está em João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem é muito bonita, mostra Jesus citando aquele trecho, do Antigo Testamento: o zelo por sua casa me consome, e ele expulsando ali os cambistas, jogando as mesas no chão, com chicote, batendo nas mesas, Jesus tinha um zelo muito grande pela casa de Deus, pela igreja. E ele se sentiu profundamente ofendido como filho de Deus, porque o pessoal estava fazendo da igreja uma casa de câmbio, um lugar de comércio. E é a tentação do ser humano usar a piedade como fonte de lucro, Graças a Deus, aqui na Canção Nova, os livros que eu escrevo, os CDs, as músicas, não vem R$1 para mim. Tudo para a obra de Deus, para a Canção Nova. É até bom que eu não tenho essa tentação. Não tem R$1 dos livros do padre. Eu já escrevi 7 livros em português, tem 2 em inglês, tem muita coisa assim que eu produzi, mas tudo para a Canção Nova, para a obra de evangelização, para manter o sistema de comunicação da Canção Nova. Isso é muito bonito. Eu acho muito bonito, E a gente tem que ter um zelo como Jesus pela casa de Deus. Hoje, celebrando a Basílica de São João de Latrão, entender que a igreja não é só o templo, os tijolos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça. E a gente tem que ter zelo pela igreja como um todo, pela imagem da igreja. Tem pessoas que pecam na igreja, tem padres até que já pecaram, papas, tem, mas isso não define a igreja. A igreja, corpo místico de Cristo, o edifício espiritual do Senhor, sabe? A igreja é santa, pecadores somos nós, e oxalá todos na igreja nos convertamos. Começar de nós na hierarquia, mas todo o povo de Deus, para darmos o exemplo de Cristo para esse mundo, testemunho. Mas amemos a igreja, defendamos a igreja, conheçamos a história da igreja. Sabe, não fique comprando o que você ouve num videozinho na internet. Vá conhecer a fundo a história da igreja. Gente, e até com todo respeito aos irmãos protestantes, mas por 1.600 anos a Igreja Católica sustentou a fé cristã no mundo. Se não fosse a Igreja Católica, não teria cristianismo. Só depois de 1.600 começaram as outras igrejas que nasceram do protesto de Martinho Lutero, Mas se deve muito à Igreja Católica. Mesmo quem não gosta, não aceita, tem que respeitar. Porque são 1.600 anos, com erros, acertos, mas manteve o cristianismo aqui. Senão o Ocidente seria islâmico, seria budista, com todo respeito a essas religiões, óbvio, mas nós somos cristãos. Por quê? Porque a igreja trouxe esse patrimônio da fé, o depósito da fé, por 1.600 anos e continua trazendo até hoje. Eu, por exemplo, era um jovem drogado, perdido, ouvia rock satânico e fui convertido, mudado por Deus, liberto do vício, através da Igreja Católica, através dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, me tornei sacerdote, sou padre e muito feliz como sacerdote. A igreja é santa, pecadores são alguns membros, mas não todos também.
E a gente não tem que colocar no mesmo pacote, a igreja não presta quando a gente vê um pecado de alguém. Não, aquela pessoa caiu. Ela vai prestar conta com Deus, mas a igreja é santa. Amemos a igreja, conheçamos a igreja. O bem-aventurado Fulton Sheen, um bispo muito santo lá dos Estados Unidos, ele dizia algo que é muito sério. Ele falava assim, olha, apenas 1% das pessoas que dizem odiar a igreja católica, odeiam a igreja católica. 99% dessas pessoas odeiam o que elas acham ser a igreja católica, e não o que a igreja é. Sabe? A igreja já fez muito bem para esse mundo e faz. Nenhuma instituição tem tanta obra de caridade na África, tanto leprosário na África, na Ásia, nos países pobres, como a Igreja Católica. As faculdades começaram com a Igreja Católica, as universidades, sabe? O mundo deve muito à igreja. Amemos a igreja e cuidemos também do templo, né? Da igreja aí perto da sua casa, ajude a igreja, dê o dízimo, ajude a Canção Nova, mantenha a obra de evangelização, né? Da evangelização, claro. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra. Nos ensina a amar a igreja, que o zelo pela tua casa também nos consuma, Deus. Nos liberta dos preconceitos, dos clichês que fomos absorvendo contra a igreja, contra o teu reino, sem perceber. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos ajuda a entender essa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Também sobre a água, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Olha, encarecidamente eu te peço, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário. Não custa nada, deixa aqui o seu comentário. Nem que seja 3 palavras, uma linha. O que você entendeu desse evangelho? O que Deus falou ao seu coração? O que ficou forte para você do evangelho, da reflexão que eu fiz? Isso é importante, te ajuda a memorizar a palavra, te ajuda a ruminar, internalizar. E também me ajuda a entender o que você está entendendo. E deixa aqui no comentário também o seu pedido de oração, tá? As pessoas pelas quais você quer que eu reze. Vou rezar com muito gosto. Ótimo dia para você.